Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Jurisprudência Conectada da Arisp, Uniregistral. Hoje eu vou ter o prazer de conversar um pouco com vocês sobre um tema bastante interessante na jurisprudência, que é o tema da uso capião de áreas comuns. Eu queria primeiramente me apresentar, né? Meu nome é Arthur Zeger, sou professor de Direito Civil e Processo Civil, sou advogado também e acho bastante interessante esse canal que a Arisp abriu. Parabenizo o doutor Francisco Raimundo, a iniciativa do professor Alberto Gentil de Almeida Pedroso em abrir esse canal para que a gente possa debater de uma forma descontraída, de uma forma acessível, de uma forma democrática. O tema é a jurisprudência sobre matéria de direitos reais, a jurisprudência em matéria de registros públicos, não necessariamente visando apenas o registrador, apenas o tabelião, apenas aqueles que são especializados e trabalham na área, mas para que você, estudante, também consiga compreender o que vem acontecendo na jurisprudência, como os tribunais têm se manifestado sobre temas que são relevantes para a sociedade como um todo, em matéria registral e em matéria de direitos reais. Estamos aqui compartilhando a aula de hoje. Estamos aqui compartilhando a aula de hoje. Peço a vocês que também compartilhem o vídeo, não é? Para que mais pessoas tenham acesso, para que a gente possa, então, aumentar o público, viabilizando um debate produtivo sobre essa matéria. E convido também a todos a comentarem dúvidas, fazerem observações, tendo em vista, essa é uma iniciativa recente, hoje é a nossa segunda oportunidade de debater a jurisprudência ao vivo. Então, ao mesmo tempo que é um desafio, a gente também está aberto a comentários, dúvidas, melhorias, enfim. Estamos também à disposição por todos os canais aqui da Arisp para comentar dúvidas e para dar o feedback a vocês a respeito da aula, a respeito da metodologia, a respeito desse bate-papo. Enfim, aproveito também para lembrá-los que a Arisp divulga no final de cada mês, no último dia de cada mês, um boletim chamado Arisp Jus. No Arisp Jus, a gente tem acesso a reportagens, entrevistas, jurisprudência, artigos escritos por pessoas que se dedicam à área dos registros públicos e um material de extrema qualidade e que vale a pena conferir. A gente está disponibilizando aqui um link do Arisp Jus, o endereço do Arisp Jus, para que vocês acessem e possam, então, conhecer esse material, ok? Então fica o convite para acessar, para comentar, para utilizar usar desse material que a gente está disponibilizando aqui embaixo na tela. Enfim, gostaria então de começar a debater o tema de hoje, que é uso capião de área comum. Então, tentamos selecionar na jurisprudência algumas julgados interessantes, sobretudo tendo em vista que no novo Código de Processo Civil se permite ao registrador realizar o uso capião extrajudicial. Então, dessa forma, alguns temas interessantes da doutrina nos despertaram aqui o interesse de trazer para debater, não é? Muito bem. Uso capião, para começo de conversa, o que é uso capião? Então, uso capião é uma forma de aquisição originária da propriedade pelo exercício ininterrupto da posse
de forma mansa, pacífica e com ânimo de dono. Ou seja, aquele que exerce uma posse mansa e pacífica sobre um determinado bem, que pode ser um bem móvel ou imóvel, não é? De forma ininterrupta, como se dono fosse, ou seja, não basta que exerça a posse de forma mansa e pacífica como locatário, como comodatário, né? Se houver um título que justifique essa posse, não cabe falar em uso capião. Então, pela uso capião se adquire propriamente o direito à propriedade de bens móveis ou imóveis quando presentes esses requisitos. Pois bem, a uso capião comporta diversas classificações, há diversas modalidades de uso capião, e hoje o nosso objetivo é tratar de alguns casos da jurisprudência em que se debateu o uso capião extraordinária. Então, por conta disso, vamos aqui ao artigo 1238 do Código Civil, que é o artigo que trata ou que regula o uso capião extraordinário. O que diz esse artigo 1238? Aquele que por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade independentemente de título e boa-fé, ou seja, muito embora ele não tenha um título justo para estar ocupando aquele imóvel, e muito embora não tenha boa-fé. Pode ser que ele, de fato, entrou na posse do imóvel já com o intuito de adquirir a propriedade com o transcurso do tempo. Pode requerer o juiz que assim declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Não é? E agora, com o novo CPC, não só por sentença, mas também por meio da uso capião extrajudicial. Vejam, o objeto dos nossos julgados, então, será esse, né? Quando a gente fala de uso capião, a gente tem que levar em consideração também o que pode ser usucapido. O que pode ser o objeto da uso capião, que é o que a gente vai enfrentar no julgado ou nos julgados de hoje. Então, quando a gente trata de uso capião de área comum, vejam que o Código Civil, trago aqui a referência para os senhores, ele vai dizer quais são as partes de um condomínio, uma edificação, que são áreas comuns e quais áreas são áreas privativas ou sujeitam-se à propriedade exclusiva. Vejam, no parágrafo 2º, o artigo 1331 fala que o solo, a estrutura do prédio, telhado, rede geral de distribuição de água, esgoto, gás, eletricidade, calefação, enfim, demais partes comuns, no que se inclui, por exemplo, aquela área de garagem e estacionamento, são utilizadas em comum pelos condôminos, portanto, não podendo ser alienadas separadamente ou divididas. Pois bem, então, será que essas áreas comuns, elas comportariam a uso capião? É isso que a gente vai enfrentar na jurisprudência. Será que o uso de uma determinada área da garagem, por exemplo, por um prazo de 15 anos, de forma mansa e pacífica, será que esse uso permite aquele que ocupa essa área usucapi-la? E mais, será que o uso de outras áreas comuns de um edifício, de um condomínio, permitem uso capião? É isso que a gente pretende, então, enfrentar. Essa é a nossa pergunta. Seria possível usucapi área comum? Pois bem, senhores, eu trouxe aqui para fomentar a discussão e para os senhores verem o interesse da matéria, duas questões de concurso público. Então, a gente vai responder por meio da jurisprudência, interpretar a jurisprudência à luz desse interesse dos concursos públicos ou de questões que já foram formuladas. Vejam só, num concurso de ingresso para serventias extrajudiciais, perguntou seu candidato: imagine que numa ação de uso capião, uma parte deseja obter o domínio sobre uma vaga de garagem em um condomínio. Essas vagas, no entanto, são indeterminadas e dispostas em área comum. Seria possível usucapir a área de vaga dessa garagem?
Pois bem, essa é a pergunta que nós pretendemos responder. A doutrina diz que, quanto à vaga de garagem, olha lá, sendo indeterminada a vaga de garagem, também chamada de garagem coletiva, sem locação física, ou seja, sem uma determinação de uma dada área, em que o exercício da posse não é exclusivo, mas sim de toda a comunidade do condomínio, descabe usucapião para o fim de ser declarado o domínio. Ou seja, se naquela área de garagem não é especificada uma área determinada para cada condômino e se pode fazer o uso aleatório das vagas, então não há um espaço determinado. Se não há um espaço determinado que é ocupado de forma mansa e pacífica ao longo do tempo, a doutrina está dizendo aqui que não seria possível, então, usucapir a vaga de garagem. Vamos, então, à jurisprudência. Num precedente recente, de 17 de março de 2016, o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, ele enfrentou uma situação semelhante a essa que a gente vem tratando, usucapião de área comum, usucapião daquele espaço de garagem. Ele diz o seguinte, olha lá, usucapião, vaga de garagem indeterminada, condomínio vertical, impossibilidade, bem de uso comum dos condôminos. Então, se é impossível a determinação e individualização da área, também há ausência do animus domini, ou seja, aquela vontade do dono, aquele uso como se dono fosse, o requisito do usucapião, segundo o qual a pessoa exerce a posse de forma mansa e pacífica, com o intuito de ser dono, como se dono fosse. Veja, se a área é comum e usufruída por todos, como determinar ou como reconhecer que o uso que é permitido um dia de uma vaga, outro dia de outro espaço, ou onde não há uma determinação, uma delimitação de área, como reconhecer que a pessoa exerce uma posse mansa e pacífica por longo tempo, se é reconhecido que aquela área é comum e de uso comum de todos os condôminos? Então, nesse caso, o Tribunal de Justiça manteve a sentença que não reconheceu o usucapião em uma situação como essas. No mesmo sentido, temos aqui um outro precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que ele trata da usucapião extraordinária, que é aquela usucapião que eu mencionei aqui no artigo transcrito aqui antes no nosso quadro. Lembrando, para você que começou a assistir agora essa aula, essa transmissão, compartilhe, nos ajude a divulgar essa iniciativa pioneira, interessantíssima. Para nós está sendo um desafio nos adaptar a um novo padrão, uma nova metodologia. Queremos atingir a você que é estudante, a você que trabalha na área, a você que é registrador, a você que é tabelião. A nossa ideia é levar o conhecimento de uma forma o mais descontraída possível, apesar do direito ser extremamente formal. Então, hoje, o que a gente está enfrentando aqui é o usucapião de área comum. As pessoas que têm essa dificuldade, muitas vezes, de compreender o que vem a ser o usucapião, a gente está trazendo aqui o usucapião de área comum. Agora estamos enfrentando a possibilidade ou não de usucapir uma vaga de estacionamento em condomínio. Daqui a pouco a gente vai tratar de uma usucapião em condomínio diferente, mas também bastante interessante. Além disso, compartilhe e comente, porque queremos ter o seu feedback, queremos saber o que você está achando desse bate-papo, como podemos melhorar e como podemos responder eventuais dúvidas que não conseguimos reagir aqui imediatamente, mas pedimos que vocês compartilhem no Facebook e nos ajudem a atingir o maior número de pessoas, de interessados nesse tema, para que podemos fomentar, para que possamos discutir e democratizar esse ambiente. Veja, nesse outro precedente foi julgado no mesmo sentido. O que o tribunal reconheceu? Vaga indeterminada de garagem, impossibilidade de obter a individualização e consequente registro, não é? Por via dessa demanda. A posse da área de garagem é exercida por todos. Se é uma área comum, o Código Civil ele determina no artigo 1335 que é direito do condômino
é direito do condômino usar as partes comuns conforme a destinação, contanto que não exclua a utilização dos outros. Então aquele que numa vaga de garagem gosta daquela vaguinha especial, para o seu carro ali por um determinado tempo e querendo se precaver de que terceiros queiram ocupar a sua vaga, ele sempre coloca o carro naquele mesmo lugar e pretende usucapi-la. Vejam, a gente está vendo aqui precedentes que não reconhecem a usucapião nesse caso. Em uma outra situação bastante interessante, vejam, o juízo de primeiro grau também, no mesmo caso, usucapião de vaga de garagem. Qual que é o porém desse nosso outro caso? Quando a gente trata de jurisprudência ou quando a gente trata de direito, não convém tratar os assuntos de uma forma estanque. Os assuntos sempre de uma mesma maneira, porque pequenos detalhes podem justificar a alteração do entendimento. Vejam, fosse diferente, não teríamos magistrados julgando. Fosse diferente, teríamos máquinas que apreciariam por critérios matemáticos se há direito sim ou não. Nesse caso que eu trago para os senhores, vejam, é um caso em que num condomínio de 48 apartamentos, a vaga de garagem ela não é discriminada em matrícula, ela é indeterminada, da mesma forma como os casos anteriores. Mas nesse caso, 47 condôminos tinham a sua matrícula de vaga de garagem com local indeterminado, local de uso indeterminado, enquanto um condômino não tinha o título, não tinha a matrícula e queria, por justa expectativa, ter esse título até para, se quiser comercializar a sua propriedade, comercializar transferindo também a propriedade sobre essa matrícula. Qual seria a segurança jurídica de fazer uma venda de um imóvel com garagem se ele não teria a matrícula, o título para transferir? Então vejam, nesse caso, o juízo de primeiro grau ele falou o seguinte, o pedido referente à vaga de garagem não pode ser deferido porque não há delimitação da vaga na garagem, de modo que a área comum pertencente a todos os demais condôminos e sem espaços delimitados. Agora, o Tribunal de Justiça Bom, vamos lá. Um desafio aqui. Marcelo Leandro está perguntando, doutor, se a vaga indeterminada tem matrícula própria e a intenção não é usucupir aquele espaço, e sim o imóvel descrito em uma matrícula? Vamos lá, deixa eu ver. Se a vaga indeterminada tem matrícula própria e a intenção não é usucapir aquele espaço, e sim o imóvel descrito em uma matrícula? Veja, Marcelo, a sua pergunta vem de encontro, eu não sei em qual momento foi feita, mas a sua pergunta vem de encontro exatamente com o que a gente está falando agora. Os dois exemplos que nós trouxemos antes eram exemplos em que os condôminos meramente pretendiam usucapir um espaço da garagem que possivelmente documentou, tentou provar que teve uma posse mansa e pacífica ao longo do tempo que a lei determina, 15 anos no Código Civil atual. Esse exemplo que a gente está tratando agora, ele foi julgado em primeira instância no mesmo sentido, mas em segundo grau foi reformado. E veja, é exatamente a pergunta que foi feita, porque aqui nós temos matrículas individualizando o direito ao uso de uma vaga indeterminada, 47 condôminos tinham a vaga e um não tinha a matrícula. Apesar do juízo de primeiro grau, a primeira vara de registros públicos de São Paulo, não ter reconhecido o direito ao usucapião nesse caso, veja, aqui, o Tribunal de Justiça, ele reformou essa decisão. E o que ele entendeu? Olha, o apelo, então a apelação, ela versava apenas sobre a vaga de garagem excluída da sentença. Demonstração de uso da vaga pelos autores de forma mansa e pacífica, preenchendo todos os requisitos. Possibilidade do acolhimento do reclamo com a declaração do domínio dos autores sobre uma vaga,
apenas com a anotação de ser esta indeterminada e não numerada, cabendo a um condomínio a sua regulamentação. Veja, um julgado de agosto de 2016. Não podemos, portanto, Marcelo, tratar essa situação meramente como, uso capião de vaga de garagem. A vaga de garagem, se for indeterminada, ela é uma área comum, então não pode usucapir. Veja, Marcelo, a regra geral, de fato, é essa. Mas situações específicas reclamam tratamentos específicos, não é? Trata-se aos iguais igualmente, aos desiguais na medida da sua desigualdade. Aqui a gente tinha uma situação de 48 apartamentos, 47 tinham aquela matrícula que reconhecia o direito ao uso de uma vaga indeterminada, e a gente teria uma dificuldade. Se a vaga é indeterminada e por ser indeterminada eu não cumpro um requisito do uso capião, então como lidar com essa situação? Em agosto de 2016, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo entendeu que nesse caso peculiar, comprovando o condômino ter exercido a posse mansa e pacífica sobre uma vaga, ainda que indeterminada, sem oposição dos demais condôminos, com a concordância do condomínio, sem oposição do Ministério Público, não teria por que não reconhecer o direito desse condômino, mas consignando que esse direito é uma vaga indeterminada e não o direito ao uso daquele espaço especial, aquela vaga que é querida no condomínio, né? Sempre tem uma vaga no condomínio que todo mundo quer, que o carro não bate no outro, que tá longe da coluna, que é fácil de manobrar. Aí não. Então o que se reconheceu foi o direito, não é, ao justo título, o direito a obter a matrícula sobre uma vaga em espaço indeterminado, com a anotação de ser indeterminada e não numerada, reservando o seu condomínio aqui o direito depois de regulamentar em assembleia o direito à vaga ou de fixar a vaga conforme a decisão soberana da assembleia, e etc. Então, obrigado, Marcelo. Esse é o espírito. É isso que a gente quer. A gente quer poder discutir com vocês, a gente quer desenvolver esse formato para que seja no máximo possível interativo. Então, participe e nos ajude também a ter essa interação. Um outro tema relevante que já foi questionado em concurso público, essa outra questão. Então, fugindo agora da vaga de garagem, vamos a um outro tema de uso capião de área comum. Olha só, uma pessoa possui uma unidade autônoma de apartamento e verifica que uma parte do corredor do seu andar não é utilizada. E ali ela constrói uma parede com porta e passa a exercer a posse sobre o local, né? Exerce por 15 anos. Ninguém reclama. Sem turbação. Posse mansa e pacífica. É possível adquirir área comum por uso capião? Foi perguntado para o candidato. É possível, candidato? Usucapir essa área? Então, de novo, você tem lá o seu condomínio, você tem o seu apartamento, tem um corredor de acesso e, de repente, esse corredor é um corredor que só você usa. Dá acesso apenas ao seu apartamento, mas é área comum. Mas dá acesso apenas ao seu apartamento. Então, o cidadão constrói uma parede, coloca uma porta ali e por 15, 20 anos usa e ninguém o incomoda. Ele tem direito a usucapir essa porção, ele tem direito a usucapir aquela área comum de acesso ao seu apartamento? Essa foi a pergunta, né? Vejam, nesse caso que eu estou trazendo para os senhores, isso foi discutido pelo Superior Tribunal de Justiça a partir exatamente desse caso concreto, onde o juiz de primeira instância, na realidade, o processo era movido por uma vizinha que, não estando satisfeita com o que o cidadão fez, que ocupou a área do corredor, entrou com uma ação dizendo assim: Poder Judiciário, resolva isso. Ele não pode usar a área comum. Então determine a desocupação. Esse foi o pedido. Quando ela fez esse pedido, o juízo de primeiro grau falou o seguinte: olha, essa condômina não é do mesmo andar, não frequenta aquele ambiente, não frequenta aquele corredor. Aquele corredor é um hall exclusivo de acesso
ao apartamento. Então, o juiz, na verdade, ele julgou a ação improcedente, não reconhecendo o direito daquela condômina desocupar a área ou não reconhecendo aquela pretensão para determinar o condômino que desocupe a dada área. Pois bem, o assunto escalou ao Tribunal de Justiça. O que o Tribunal de Justiça entendeu? No outro sentido. Vejam, é o que está aqui na tela. O Tribunal de Justiça falou o seguinte, áreas comuns, mesma temática com uma outra roupagem, áreas comuns. Utilização exclusiva dos réus, circunstância que não autoriza alterar uso comum em benefício próprio exclusivo. Infração do artigo 3º da Lei 4591/64 e convenção, falta de consentimento de todos os condôminos quando da alteração. Então o Tribunal de Justiça de São Paulo, numa decisão antiga, 1998, disse, olha, realmente a pessoa tem que desocupar, é uma área comum, não é uma área de uso exclusivo. Então, em primeira instância, improcedente, segunda instância, procedente, e como que o STJ resolveu essa questão? O STJ reformou a decisão do Tribunal de Justiça. E se afastando da discussão sobre o uso capião, até porque o processo, quando se iniciou, ele visava apenas a desocupação de um espaço, o STJ disse o seguinte, olha, condomínio, área comum, prescrição, boa-fé. A área destinada a corredor perdeu a sua finalidade com a alteração do projeto e veio a ser ocupada por exclusividade por alguns condôminos, com a concordância dos demais. Consolidada a situação há mais de 20 anos, sobre uma área não indispensável à existência do condomínio. É de ser mantido o status quo, ou seja, a situação anterior, a situação em que a pessoa estava ocupando. Aplicação do princípio da boa-fé, suprécio. Então vejam, só vamos tentar entender. Nesse caso, o STJ falou, olha, se afastando necessariamente a discussão sobre o uso capião, até porque ele não vai decidir se o condômino terá direito à propriedade daquela área ocupada, se ele adquiriu o direito à propriedade, ele entrou numa discussão sobre a possibilidade de se manter a ocupação daquele espaço. O que o STJ concluiu aqui foi que, em se tratando de uma posse de 20 anos, em que ninguém se opôs, ninguém reclamou, ninguém notificou, os condôminos sabiam. Aquela área que foi fechada era uma área entre 2 apartamentos de um mesmo condômino. Então era uma área que só interessava a ele. Ninguém circularia naquele ambiente. Ora, se ninguém circularia naquele ambiente, se o cidadão ocupa aquele espaço há 20 anos, se ninguém reclamou, e agora uma vizinha resolveu entrar com uma ação para determinar a desocupação, se afastando da discussão acerca do uso capião, o STJ falou assim, aqui a questão é de boa-fé, não é uso capião. Aqui é uma questão de boa-fé. Será que a ocupação desse espaço deve ser mantida ou não? Vejam, o que se aplicou aqui foi a suprécio. O que é suprécio? Suprécio traz uma ideia de supressão, perda de direitos. Ou seja, o condomínio que ao longo de 20 anos tolera, de forma tranquila, o uso daquele ambiente, nunca se opôs. O passar do tempo com essa situação gera uma sensação de perda de direito, de perda do interesse de ocupar aquela área, de perda do interesse de desocupar o cidadão daquele ambiente. Então, essa justa expectativa que existe pela pessoa que ocupa há 20 anos, não é? É uma expectativa de surrécio, que é o contrário do suprécio. São anexos à ideia de boa-fé, esse conceito de suprécio e surrécio. Ao mesmo passo que o condomínio paulatinamente vai demonstrando desinteresse de desocupar aquela área, ao condômino vem surgindo uma expectativa de que o condomínio não irá desocupá-lo, desalojá-lo, se insurgir contra aquele uso. Então o STJ entendeu o seguinte, depois de 20 anos lá, seria contraditório
pedir que o condômino desocupasse aquele ambiente, não é? Lembrando que a noção da contrariedade, desse comportamento contraditório, faz parte da doutrina da suppressio e da surressio, né? Se diz que é o venire contra factum próprio, que é a vedação do comportamento contraditório. Veja, condomínio, é contraditório que você me tolere por 20 anos usar aquele ambiente e agora você me surpreenda, porque no passar do tempo me surgiu uma legítima expectativa. Surressio, surreição, surgimento de expectativa, um aparente direito. Ao passo que você, condomínio, tolerando essa situação, você demonstrou que ao longo do tempo, esse direito que você teria de me pedir para sair desse ambiente foi desaparecendo, foi suprimindo, suppressio. Essa é a ideia, né? Foi assim que o STJ decidiu. Então, saindo da discussão se é passível de uso capião ou não, ele reconheceu o direito ao uso daquele ambiente. O condômino pode continuar usando aquele espaço. Eu trouxe aqui uma transcrição do julgado do STJ, em que ele disse o seguinte: olha, a solução justa e recomendada para o caso é a manutenção da situação anterior, não é? Para isso, pode ser invocada a figura da suppressio, fundada na boa-fé objetiva, a inibir providências que já poderiam ter sido anotadas há anos e não foram, criando a expectativa justificada pelas circunstâncias que o direito que lhes correspondia não mais seria exigido. É isso que eu estou explicando para os senhores. Então, esse direito que poderia ser exigido e não o foi ao longo do tempo, faz surgir no condômino uma expectativa de ter o direito de usar, ao mesmo passo que o outro lado da moeda vai fazendo transparecer ao condomínio a perda do direito do uso daquela área, ou a perda do direito de se impor quanto à desocupação daquela área. Então, olha lá, a suppressio pode ser bem aplicada nesse caso, pois houve o prolongado comportamento dos titulares como se não tivessem o seu direito, ou não mais quisessem exercê-lo. A doutrina do Pablo Stouzy, magistrado baiano, traz uma passagem que eu gosto muito de usar nas aulas quando trata de suppressio e surressio. Diz que a suppressio se equivale a um silêncio ensurdecedor, né? Eu gosto dessa expressão, um silêncio ensurdecedor. Isso quer dizer que a parte não se manifestou ao longo de grande tempo. Então, essa não manifestação ou a não imposição do direito, que não tem nada a ver com a ideia de prescrição, vejam, não confundir a noção de prescrição, que é a perda da pretensão da ação, com a ideia de suppressio e surressio. Então, vamos lá. Os condôminos, ora réus, confiaram na permanência dessa situação pelas fundamentadas razões explicitadas. A vantagem da autora ou do condomínio, que ela diz defender, seriam nenhuma, e o prejuízo dos réus considerável. Verdade, porque a vantagem daquele condômino em querer determinar a desocupação de um espaço que só interessa a quem está usando há 20 anos é nenhuma, ao passo que a desocupação pelo condômino que há 20 anos está lá seria tremenda. Então se aplicou um critério equitativo, princípio da boa-fé objetiva. É muito interessante esse julgado, que pode ser extrapolado para diversas outras situações. Imagine aquele caso em que o condômino, sendo um apartamento de um apartamento por andar, tá há 30 anos, ele tirou o hall e o elevador abre direto no apartamento. Será que nesse caso se operaria a suppressio? Será que há de se falar em uso capião? Então, ver, são temas absolutamente interessantes. A despeito de se tratar de um julgado não tão recente, ele permanece atual e pertinente. E a nossa pretensão em trazer essas discussões não é uma pretensão de esgotar o tema, não é uma pretensão de colocar cada tema dentro de uma caixinha, mas sim da gente fomentar o debate, fomentar a discussão, poder responder as perguntas, como veio aqui a pergunta do Marcelo, poder democratizar esse debate. Enfim, a gente conta
com a participação de vocês para as próximas aulas, para sugerirem temas, pautas que você acha que é interessante, ou para simplesmente fazer perguntas, ou para nos dar dicas, ou para nos ajudar, para interagir, para compartilhar. Lembrando que é uma iniciativa maravilhosa da Arisp, não é? Coordenada pelo professor Alberto Gentil, não é? E chancelada pelo Dr. Francisco Raimundo, de forma que fico extremamente honrado em poder participar deste programa. Convido-os já para o programa da próxima sexta-feira, né, que trará um outro professor com um tema de absoluta relevância em direito registral e imobiliário. Convido-os novamente a acessar o conteúdo da revista Arisp Jus, que é uma revista preparada pela Arisp com conteúdo em direito registral, com doutrina, com entrevista, com jurisprudência, não é? Lembrando que o endereço para acessar a Arisp está sendo disponibilizado para vocês aqui embaixo, certo? E fico à disposição. Ó, tô tentando, cadê? Tá por aqui, tá por aqui. Então, tô tentando aqui me adaptar também a esse ambiente online, esse ambiente ao vivo. Espero os comentários de vocês, agradeço a sua companhia, agradeço o convite e espero que futuramente possamos trazer outros temas relevantes, polêmicos e que sirvam para fomentar a curiosidade, para fomentar o debate. E se você ficou minimamente curioso, se você ficou minimamente inquieto e se você ficou convidado a abrir um livro, ir à jurisprudência, ler os julgados que eu trouxe aqui, eu já me sinto extremamente feliz e satisfeito. Obrigado pela sua companhia e até uma próxima.